Começando hoje, nesta quarta-feira, finalzinho de abril, dia 29 de abril, mais um, graças a Deus, mais um The Chapa aqui na Record News. E nós queremos agradecer a todos vocês que todos os dias que nós estamos aqui estão nos acompanhando. Nós já temos até o fã-clube The Chapinhas. Gente, satisfação imensa estar aqui hoje. Sabe por que eu faço? Energia maravilhosa, porque eu não almocei ainda, então a energia move, né? Junto com a demais, fé, tá demais pra quem não almoçou. Não vai almoçar ainda, hoje né? não. Hoje, a Melhor primeira não comer coisa hoje. que eu fiz na hora que eu acordei cedo, tomei um Guaraná. Porque veio um festival aí do Guaraná, então tomei um Guaraná. Fortíssimo, Agora eu maravilhosíssimo, entendi a bonitíssimo e um cafezíssimo. Gente, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Satisfação. Deixar para começando hoje com eles, a bancada titular, brincadeiros, senão os outros vão falar... Mas quem tá em campo é o titular, uai. Exatamente. Nós estamos em campo. Com É certeza, isso aí que eu ia concordo. falar, ainda bem que a Nath aqui, a boa que a Nath é advogada, ela já defende, né? Isso aí. Satisfação, Nath, bom dia, boa tarde, não sei se você já almoçou, mas bem-vinda ao The Chapa mais uma vez. Boa tarde, né? Eu não tô com essa energia toda, eu já tô na hora de tirar o cochilinho pós-almoço, né? É um prazer inenarrável estar aqui, apesar de estar do lado de um meliante, de um cometedor de crimes, né? Depois você conta Não, eu vou essa falar pra gente. agora, Ah. tá? Esse sujeito aqui assassinou todas as expectativas da minha amiga com relação ao aniversário de casamento, né, Espio? Tem até uma pergunta Acontece. aí. Cara, Acontece. isso é imperdoável. E ele tava com essa mesma cara de pau que ele tá agora. Isso é Eu vou só falar quando for o meu inadmissível. momento de falar. Entendeu? você Então, tem assim, segundo. eu gostaria de deixar o meu protesto aqui. Débora, somos todos espia, tá? Isso. É sobre isso. Foi compensado ontem. Eu também estou aqui Com para baguncinha defender de R$1, a dona Débora. eu vi. E um buquê, né? Que ela falou, buquê, buquê na promoção, buquê é presente. 6 rosas. Ele ainda se assusta. Não. Hã? Se ele- 7 rosas. Um Se pra ele- cada ano de casamento. Você não entende pelo a amor de simbologia. Deus. Meu filho, pelo que você a fez, simbologia. você deveria ter dado um buquê igual o Vini Júnior deu pra Virgínia. É isso. Menos que aquilo eu não aceitaria. O Espio não fez o que o Vini Júnior fez com a Virgínia, não. Viu? Ele- Não. Viu? Vou defender Isso meu aí, amigo. Aham. É isso A aí. Débora pessoa que é perguntou- correta e só esquece, não pode comparar com uma traição. Gente, Exatamente, né? O mas malfeitor. É, isso aí não eu- diminui Obrigado, a gravidade. Celo. Não Obrigado, Celo. diminui a Você não gravidade. entende. A Débora perguntou pra ele, cadê meu presente? Ele até assustou, assim, presente, o buquê. Ela, buquê não é presente. Pois é. E ele ficou todo assustado. Não é Bru. mesmo. Quando Aí você ele descobre pega o e preço fala do assim, buquê, ó, você fala, é presente. buquê é Ah, presente, tá. sim. Vamos Dá seguindo esse aí. sorriso. Gente, vocês são inocentes demais. Ai, ai. Buquê, você entrega um buquê pra mulher, é 5 minutos de felicidade. Depois a mulher fica olhando pra aquele trem lá, começa a feder. Murchar. É ela que Mas- gosta. Vai lembrar do mas seu- toda Dá um simbologia. brilhante. Toda simbologia. Dá um brilhante numa caixinha assim em forma de uma rosa, ela vai gostar. Vou- Dá uma viagem. Você já pensou numa viagem? Viagem. Você Você tá tá monetária Aí, ó. demais. mas aí eu defendo, ele tá Tá pagando a vendo? viagem ainda Você que ele tá- fez próximo aí esses Não, dias. não. O que vale. Nada que um cartão vale a de intenção. crédito não resolva. O que vale é a intenção. Vou pegar o seu emprestado. Nada Vambora. que o boleto É. meu tá aqui, meu amigo. Pra você fazer as pazes com a minha amiga, tá aqui meu cartão pra Isso aí, você. isso aí. E o meu é sem limites. O que vale é a boa vontade, a intenção. Isso aí, Celu. Vocês Entendeu? são uma corda É- de É o sentimento, é a pureza do o momento. sentimento de esquecer 7 anos de Não, casamento. esquecer já é demais. Então. Falando nisso, eu completei 12 semana passada. Eu vi flores, jantar, fotos no Instagram românticas. Vê Não, se mas eu aprende. sou bom, eu sou bom. Vê se aprende. Eu sou Não, bom. mas teve Meu fotos, exemplo, meu fotos. exemplo, meu Não, exemplo. vamos falar. Anselmo faz Futebol. serenata. Eu faço. É. Serenata. Aprende. É isso aí, a gente tem que estar aqui pra... Juntamente a Nath, isso aí, dona Débora, ó, toda a solidariedade, Débora. com todo o carinho Estamos aí, juntos, mas né? eu sou mais espio. Tamo junto, espio. Foi feito com as fotos no Instagram, Gente, o que vídeo. que é Isso aí. Ah, quase Buquê. uma semana depois. E o brilhante, Bom eles dia. não mostraram. Isso aí. Né, espio? Isso aí. Lógico. Bom dia, pessoal. Gostaria aí E aí, de Espio, falar. vamos? Muito pronto. Comprou aqui o brilhante no Shopee, não chegou ainda. Vai, meu amigo. Vai chegar, quando chegar pela internet, demora um pouquinho. Mas estamos aqui para falar de muito futebol. O futebol. porque você chutou e não fez gol, né? A gente tem que falar de quem faz, né? Acabei fazendo gol contra aí, agora então vamos seguir com Champions, Libertadores, Sul-Americana. Muito bom dia.
Eu não consegui almoçar, a Nath consegue almoçar mais cedo, ela acorda um pouco mais cedo também, né? Então, Exatamente. tem esse direito, então, mas daqui a pouquinho eu vou almoçar. Anselmo tá com muita energia aí, porque tá precisando de um terra para dar uma Não precisa, não. É o Guaraná ali. Não tem terra aqui, não. Mas aí, amanhã, festa do Guaraná aí no Centro de Eventos Pantanal, todos lá, uma festa bem regional. E vamos falar de futebol. Vamos aproveitar Vamos, rapidinho. né, Eu vou Espio? cantar uma música lá, dona Débora, pra vocês. Isso aí. Eu tenho tanto pra lhe falar e o Espio vai só dublar, tá? Isso Pra, aí. assim, pra tudo se renovar. Mas com Tá rosas murchas, eu Não vou sei dizer. É, Espio, hoje tá feio pra você, Espio. É, não vou. Tô tentando, Espio. Tô tentando. Tá O trem já tá ruim, né? A gente ainda joga. É, a gente o tá álcool. tentando, mas a Nath só vem Chama com ataque. sororidade entre as mulheres, tá? É isso aí. E aí, Celu? Como é que tá, meu amigo? Tudo certo? Tô rindo. Nesse porque- clima de paz e de harmonia, iniciamos Quartou. a nossa quarta-feira. Não, hoje é quintou, na verdade, né? Semaninha mais curta. É verdade. É, porque... É, Hoje já é final de semana já, gente. É já, verdade. já. Se a quinta é a nova sexta, na semana mais curta, uma quarta-feira já é final de semana já. Bom dia, gente. É um prazer sempre estar aqui. Tamo Isso junto, aí. vamos que vamos falar de jogos que teve essa semana, né? Ontem, principalmente, esse jogaço entre PSG e Bayern de Munique, o único jogo, 9 gols. Que jogo! Eu tava agora de manhã ouvindo a rádio e também o comentário é só esse jogo. São 9 gols que fazia muito tempo que não tinha e uma semifinal. Um espetáculo, né? Na Champions League. Em ano de Copa do Mundo, ainda em abril, mas é muito provável dizer que é o melhor jogo do ano. A temporada europeia já classifica como o melhor jogo da temporada, até porque em jogos importantes, né? De Champions League tem mais 3 jogos aí, 3, 4 jogos, mais 3 jogos, contando Afinal, né? o jogo de hoje. Na verdade, 4 jogos, né? Tem 2 jogos ainda da outra semifinal, o jogo da volta e a final. Mas já tá cravado que é o melhor jogo da Com temporada, Ah, porque... difícil bater esse jogo, Cara, né? Porque Será não que de volta já não pensou apenas repete? pelo volume de gols, mas Show em campo também, também, né? pelo encantamento das jogadas, dos jogadores que jogaram. E 2 times assim, né? Só mostra o tamanho do feito do Flamengo quando conseguiu Aham. segurar esse time do PSG e por Nossa. uma infelicidade não conseguiu ser campeão É nos porque o pênaltis. PSG tava jogando com o time, né? A Aham. mesma qualidade do... Mesma O intensidade. Flamengo, em menos de um ano, enfrentou esses 2 times e conseguiu fazer frente. É um feito pro futebol Fez, brasileiro. Ganhou né? os 2. Empatou o outro não conseguiu vencer, porém jogou, né? Fez A frente. pessoa É. faz. Fez frente, Sim. mostrou a força do futebol brasileiro. Tem que Aliás, abandonar e ir pra Champions. aliás, o Flamengo é um dos poucos remanescentes né, do futebol bonito, do futebol bem Ah, jogado. falando PSG, Bayern. Futebol trabalhado. o- É só um paralelo, só um parâmetro É para um mostrar o comparativo. tamanho do feito do Aham. Flamengo É nessa, sempre Cara, os esse Flamengo último sempre ano. Temos que falar do jogo, tem que comparar jogos que são parecidos, né? São Paulo e Milionários e... Ah, começou Já- Com certeza. Foi A mesma jogo, qualidade técnica, foi um né? jogo assim muito parecido, assim, um jogo assim de trocação mesmo ali, né? Mas Que assim, cara, ninguém dormiu vendo o jogo, né? eu não consegui assistir todos o jogo ontem da Champions, porque né, à tarde a gente tem muito trabalho Quem aí. trabalha sabe, né, que não é fácil, né? Mas vi os lances assim depois, assim, assisti um pouco do jogo. Cara, sensacional mesmo, assim. Pra mim foi a final antecipada, né? A final antecipada, É. quem passar ali... A gente Passa vê com a um amplo qualidade favorito. técnica de todos na equipe, né? A gente estava olhando os lances, os melhores lances. Então você vê assim, até quando eles erram, eles acertam. Então, assim, é uma E até qualidade bonito isso, né? técnica e o entrosamento da equipe, que é o que é fundamental pra coisa acontecer em campo, né? E ontem a gente viu isso. Ontem a gente não, mas o Celu viu. Ele pode É, falar. nosso Não, comentarista. Gente, olha, a pessoa que venceu na vida é diferenciada, né? É Eu uma est- terça-feira, Ah, 3 horas da tarde, eu estava em reunião e foi possível acompanhar. Eu cheguei até a dizer, né, que estava Celu, olhando. cale-se agora, sua advogada que manda, porque se o seu chefe escutar que você estava em reunião, mas assistindo o jogo. A televisão estava ligada, eu consegui ver os De gols. relance. Ó, foi a primeira vez na chamada Era Moderna, aproveitar que você Lu, que assistiu o jogo, tem os lances já pra falar da Liga dos Campeões, ou seja, desde 1992 e 1993, que um primeiro tempo de semifinal teve 5 gols e que um jogo de semifinal registrou mais de 8 gols ao final. É um jogo que, quando os jogadores erravam, a pessoa batia a palma de tão bonito que
que era, né? De se ver esse jogo de Isso futebol. Na aí temporada até passada... Até o gol no erro, né? Furou a bola, sai gol. Na temporada passada, Barcelona e Inter já tinham feito um grande jogo, um jogo de 7 gols, né? No jogo de volta da semifinal, que foi um 4-3. Porém, esse superou todas as expectativas. Na final 5-1, né? A final foi 5-0, né? 5x0? 5x0 ou 4x0? Agora eu não me recordo. Não, foi 5 ou 5x1 ou 5x0. Não, foi 5x0. A Inter não fez gol. Foi um chocolate pra cima da Inter. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá? A final antecipada. Quem passar, eu acredito que... Acho que o PSG tem mais chance, apesar do encosto. Mas assim, eu acho que quem passar é campeão e vai ser campeão. Eu acho que ontem... se a outra semifinal, Atlético de Madrid e Arsenal, né? O primeiro jogo hoje. É hoje. Eu acho assim, se o Arsenal passa, o PSG ou o Bayern segue sendo favorito. Só que teremos a oportunidade de ter um jogo mais bonito, mais vistoso, porque são times que também jogam. Agora, se o Atlético de Madrid passa, aí será uma final fechado, possivelmente muito diferente. Muito diferente. E eu não diria que não há possibilidade de surpresas, porque o Simeone, para catimbar jogo, para retrancar, tudo pode acontecer. Sim. O Atlético de Madrid já surpreendeu o Barcelona, que também é um time que joga para frente, que joga, né? E, na verdade, ele encontrou a fórmula de parar o Barcelona, porque ganhou do Barcelona na Copa do Rei, ganhou do Barcelona na Champions League. Então, assim, o Atlético de Madrid não é um time morto, não é um time a ser descartado. É um futebol que não é tão vistoso como o que vimos ontem. É o que a gente fala, né? Assim, se você compara a qualidade técnica dos times, ele não tem outra alternativa a não ser jogar retrancado. Até por característica. Entendeu? Por característica então, é isso mesmo. Então E é dele uma mesmo. pena, né? Não. Porque a gente acaba não vendo um espetáculo como a gente viu ontem, né? E interessante para o entretenimento, para o torcedor, é o espetáculo que foi dado ontem, né? Mas para o time, às vezes, pela falta de peças tão importantes e decisivas, é mais interessante jogar retrancado, né? O Arsenal é o pipoqueiro, né? O Arsenal gosta de uma pipocada. Tem tudo para pipocar de novo essa temporada. Iniciou agora na segunda metade da temporada, né, com perspectivas gigantescas de tríplice coroa, ou na Europa que tem 2 Copas, vencer as 4 taças da temporada, mas as 2 Copas já foi. Tá correndo o risco de perder a Premier League, que liderou a temporada inteira com folga. Hoje já divide a liderança junto com o Manchester City, né? A 4 jogos do fim. E tem essa missão hoje na Champions League. Pra gente rabo de olho, porque é o cara que tem tempo pra estar Pelo assistindo. amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu gosto do futebol e os jogos são final de semana. Premier League é final de semana. A questão da Premier League, o Arsenal pipocou aí pelo menos umas 6, 7, né? Seguidas. Seguidas não, mas assim, temporadas assim, feias mesmo, assim, que era o amplo favorito e aí acabou tomando uma virada no final. Tem até um vídeo do cara falando sobre isso. Sim, a penúltima foi algo absurdo também, liderou por muito tempo e no final caiu pro City. E essa tá sendo a maior de todas. Até porque tinha cara mesmo que agora vai. Mas você acha que pipoca por quê? Na verdade, assim... Tipo o Inter ali, né? O Inter tem a história do clube, né? É um clube que é tradicionalíssimo, porém não tem o peso de uma camisa. Por incrível que pareça, o City hoje já se coloca numa posição de mais tradição do que o próprio Arsenal. De igualdade, Pensando... Não, o City é campeão da Europa já. O Arsenal nunca foi campeão da Europa. O City do Guardiola é um time que não, né, que se mostra sempre, né? Não tem uma história de conquistas tão relevantes, mas se você pensar em comparar City com o Arsenal é mais tradicional, porque passou mais tempo na primeira divisão. Só que em conquistas é muito parelho já. O Arsenal é campeão da Champions League há 22 anos, da Premier League. Né? Inclusive é o único campeão invicto, mas hoje há 22 anos não conquista. Só que hoje... se coloca numa situação de pipoca mesmo nas últimas temporadas. E tem tudo para pipocar mais uma vez. Começando líder, avança, faz uma grande pontuação e começa. E perde sempre para times fracos, né? Será que subestima o time? Sei. A última pipocada que, inclusive, colocou nessa situação de dividir liderança foi perder em casa pro Brentford. O Brentford do Igor Thiago. E aí... não foi o Brentford, perdão, gente. Foi o Southampton. E aí... Se complicou. Esse jogo do Paris Saint-Germain e do Bayern é aquele jogo que dá gosto de assistir. Porque tem um jogo que a gente fala, o que a gente fez o tempo todo? E esse jogo, um jogaço, né? 5-4. O jogo de volta dessa semifinal entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain está marcado para semana que vem, quarta-feira, dia
6 de maio, Que lá horário na que é o Allianz jogo? Vamos Arena. saber Deve se ser o- o mesmo horário Só pra saber se o Celu vai assistir. que o Spil já deve ter colocado em sua Marca agenda. reunião, marca reunião Não, pra esse dia aí. infelizmente isso eu não conseguirei. Vou estar em Rondonópolis trabalhando. Vai ser difícil. Duvido. Sexta que vem, semana que vem, você aqui falando desse jogo. Com certeza. Hoje tem Atlético de Madrid e Arsenal também, um jogaço aí que a gente espera. Já pensou um resultado igual esse, bonito assim? Acho Jogo difícil. bonito? Acho Não vai difícil. acontecer. Não, esse eu cravo, não vai acontecer. Acho difícil. É, Não o tem como. Spil, acho Não, difícil, mas o vamos. Atlético de Madrid Mas vocês acham é jogo de que- 1-0. Quem que passa? O Atlético de Madrid. Eu também Eu vou acho que marcar passa esse aqui, de Madrid. Atlético de Madrid, só pra ver aqui o que o que vai dar esse jogo. Hoje é em Madrid, né? É. Hoje é em Madrid. 1-0 Atlético de Madrid, segundo jogo 0-0. 1-0. São dois Celo, times de- Você tem algum palpitômetro desse jogo? Eu acho que fica 1-1 o jogo hoje. Nath? Eu acho que só pra dar diferença aí, o Arsenal passa. 1-0 pro Arsenal. E agora? Que eu falo? É 2-2, pronto. Já que tem que falar um palpitômetro aqui, vamos falar. Ó, vamos mudar desse campeonato, vamos falar de Hulk. Como que está o Hulk? O Hulk vai para os Vingadores, ele vai fazer um filme solo ou ele vai para o Fluminense? Alguém sabe já se Já concluiu? foi, né? Não, ainda não tá. Não O Atlético queria aposentar o Hulk. É, O desejo do Atlético era aposentar o Mas Hulk. depois que ele, Mas o Hulk ele falou, não, abriu, eu- ele não quer dinheiro, ele não quer Gente, nada, mas ele foi quer só surpreendente sair isso, né? do Atlético. Porque ele Foi- tá precisando, né? Foi muito estranho, assim, ele estava entrando no vestiário, recebeu uma mensagem, deu uma risadinha, foi pro vestiário, o pessoal falou que ele não ia entrar. Foi muito esquisito, assim, algo Em cima que não do se jogo. Será faz que e tava acabou mexendo acontecendo? muito com o jogo, né, no dia. Será que estava acontecendo alguma coisa já internamente pra... Porque, assim, eu, sinceramente, não via o Hulk indo para outro clube nessa altura Ó. do campeonato. Na verdade, assim, o Hulk já tinha, desde o início da temporada, lá em dezembro, já se ventilava, o Fluminense já mostrava o interesse, porém, o Atlético queria uma compensação financeira, ou mais do que isso, ele não queria perder o Hulk, mas para tanto, não queria renovar e fez uma proposta de aposentadoria compulsória. Não, você fica aqui mais 1 ano e meio, a gente te aposenta, te faz uma estátua, te dá um cargo no clube e seja o ídolo aqui. Seja homenageado e fique. Mas o Hulk quer jogar. O Hulk não quer parar daqui 1 ano e Tô meio. até vendo aqui que o Atlético, O Hulk tá com que Atlético e o idade? Fluminense já estão praticamente alinhados. Só falta um detalhe para essa transferência. E o que aconteceu domingo foi que o Hulk foi novamente contactado, comunicou o diretoria do Atlético e se o Hulk joga a partida domingo, ele não poderia se transferir agora. Né? Então, Por nessa causa do janela. tempo, né, da Exatamente, janela. cumpriria o último jogo. Então, decidiram por tirá-lo. Eu acredito também, o Atlético já vem em crise, já vem jogando mal, eu acredito que possa sim ter impactado no ânimo do time, mas o Flamengo não tinha nada a ver com isso. Passou o carro, destruiu Nossa! o Atlético. Ai, passou o carro. Destruiu o A Atlético. gente tá falando... Eu gostaria de te lembrar que a 39 pauta agora é sobre o Hulk. Ele tem toda hora, você tem que estar puxando ele pro Viu? programa. A pauta é sobre o Hulk, um jovem rapaz de 39 39 anos, né, que tinha... Idade boa, né, Nath? Idade... Eu já baixei a minha régua. Já baixou? Já Já baixei baixou? a minha régua. Agora eu tô gostando dessa idade aí, tô achando legal. E o Hulk... O Hulk... Ela perdeu a fala, Perdemos. perdeu a linha, o Perdemos. raciocínio. Ô, senhor! Então, o Hulk, ele é a identidade do Atlético Mineiro, né? Ele se consolidou tanto no Atlético Mineiro, tem a identidade, que a gente fala sempre dos times terem essa identidade, essa personalidade que remete ao time. O Hulk, ele tem essa ligação com o Atlético Mineiro. E foi até a mu- sobrinha dele, a esposa dele virou torcedora do Atlético Virou Mineiro, né? torcedora, Acompanha, né? Tá Quando ela certo. coloca aquela blusinha daquele nozinho aqui em Aham. cima, né? Com a barriga de fora, você vê que ela bem torce muito pro gala, Atlético. né? Pra não falar galinha, né? Que isso? Enfim, que é é sobre isso? isso. Hoje eu tô Que muito isso? com Mas as minhas amigas, ofensiva. né? E aí é super... Ele falou sobrinha. Quer dizer, esposa, tem que respeitar. mas os homens que torcem pro Atlético Mineiro é galo, né? E as Exato. mulheres... São galetes. Galinenses. Então, sobre isso. E de repente, essa mudança, né? Eu não vejo o Hulk... Quando o Hulk foi pro Atlético, eu falei, cara, ele tá
tá na hora de aposentar, né? Já tá cansadinho. Achei que ele tava pesado no início, né? Não tava entregando tanto, mas de repente aquelas pernas começam a, né, elevar o moral do Atlético. Por favor, apresentador. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando a verdade. Você viu que é um preparo físico Por favor, do jogador, né? apresentador, Para a segue. idade do jogador, ele começou a apresentar um preparo físico agradável de se assistir. E eu tinha, assim, a impressão de que realmente ele iria aposentar no Atlético, né? A Mas tendência era essa. Mas, assim, diante da vontade do cara de continuar jogando, né? Então, Tudo indica que teremos o Hulk no Fluminense, muito já em breve. tá praticamente sacramentado, né? Até a movimentação feita no domingo dá a entender que tá bem encaminhado já. A torcida né? do Fluminense deve estar só esperando concluir o Hulk lá no Fluminense. 39 anos, né? Deve 2 estar no milhões final por de mês, vale, será? Não. Hoje não mais. Eu também É, acho o que que, não. o que Eu você acho falou é que- o que a Nath esperava, Diniz. O que o Hulk vem fazendo atrás? De repente apresenta um bom futebol agora. 39 aí anos? E é isso que eu falo, Cara, gente. ele O chegou- caminho ele chegou- era ficar Vamos ver. no Galo. Ele chegou no Galo há 5 anos atrás, Pois né? é. Diferente. E eu já achava ele fim de carreira naquela época, quando ele chegou. Eu achei que ele tava pesado, eu achei que ele não tava, É que sabe? ele é um assim, atleta que se cuida bem, né? As duas primeiras. Sempre, né? eu em não sei se a casa. perna é muito grossa, a bunda é muito grande, dá a impressão de que é pesado. Não sei o que, Ah, que é as crianças aquele- em casa também, os ouvidos, né? Que estão Não, assistindo. mas ele se cuida mesmo, é muito sair, sempre em casa, tá sempre em Tanto casa. que tudo... pegou a sobrinha, né? Não, é você que tá falando, só tô dizendo que ele tá sempre em É casa. se família cuidando. demais ele. É o cara mais família Tá que eu vendo? conheço, é ele. Né, o cara Segue, vive Anselmo. em família. Se for pra acontecer algo, que aconteça em casa. É, rapidinho, antes de Eu, trocar hein? o assunto, vamos convidar você que tá aí tá almoçando, tá sentando pra almoçar agora, entra no YouTube, De Chapa aí, se inscreve no canal De Chapa pra você ficar por dentro aí das resenhas, fazer parte do time De Chapa aí, compartilha, porque quanto mais, deixa o like, gente, lá no Positivinho, quanto mais você deixa o like, mais engajamento dá e mais a página se espalha, o canal De Chapa se espalha e também tem o Instagram, dechapafc.esportes, então segue o Instagram também do De Chapa. Vamos falar do menino São Lourenço chegou. e Santos. Um jogo que nós falamos segunda-feira que o Santos talvez não teria quase chance por ser um jogo fora, né? Mas a mídia aponta momentos de brilho de Neymar contra o São Lourenço, camisa 10, tem participação direta na jogada ali, no qual o Gabigol fez o gol de empate do Santos pela Copa Sul-Americana. E o mais bonito de se ver, aproveitando, depois de deixar a fala com vocês, é o Neymar descendo do ônibus, a torcida argentina ovacionando, chamando o Neymar. Aprende, Celu. E o que saiu de nota, peraí, veneno não, calma. O que saiu de nota foi que no Brasil o Neymar não tem essa recepção igual teve na Argentina. Agora é com vocês. É que eu falo, o Neymar só não é querido aqui no Brasil por questão política. Nunca foi por questão de futebol, é por fofoquinha, por outras coisas. Agora, o Neymar ele vai ser ovacionado em qualquer lugar do mundo que ele for. E, infelizmente, o Brasil não respeita o ídolo. Né? Então, assim, o Neymar, o maior artilheiro da seleção, o maior assistente, faltou a Copa? Faltou a Copa, mas em qualquer lugar que ele vai, ele é muito respeitado e aqui ele é massacrado. Aqui Mas pode vir a Copa ainda, né? Eu concordo 100%, sem Também. tirar nem por nada que o Spio falou. E é verdade mesmo. Neymar é uma estrela, é um ídolo histórico, é o maior artilheiro. Infelizmente, eu acho que ele não deve ir à Copa porque ele está jogando hoje, mas a história dele é irretocável. A história dele com a camisa da seleção é Você acha que absurda. ele não vai pra Copa? Mesmo com esses jogos Porque que não vem. acho. Ah, que cara, deveria eu ir. acho que cada dia que passa ele joga menos contra ele, tanto em campo quanto fora. Pô, o cara sai final de semana, vai pra Bahia, come uma feijoada, Mas, assim, aí ele- dá ruim. O Ancelotti, Não, o vamos lá, Ancelotti queria- ele tá na corrida contra o tempo. O que o Ancelotti pediu? Pra ele estar fisicamente. Jogou 4 jogos seguidos, Não 90 vai jogar minutos. os dois próximos, né? Jogou É, 4 tá jogos meio seguidos, que 90 fora minutos. dos próximos. Ontem jogou tranquilamente, mesmo vindo de uma gripe aí. Mesmo desempenhando pouco, mesmo jogando pouco. Cara, ó, Celu, não tem Fez- como o Neymar fez- fazer grandes coisas Cara, no on- Santos. ontem Né, no não jogo. tem time lá. Sejamos Cara, não sinceros, adianta. Santos é muito não difícil, tem. Cara, Não tem ontem como. o lance do gol sai sempre do pé dele e você fala que Neymar não faz diferença nenhuma no toque, Santos. hein? Cara, Que os visão. jogos que ele joga, o Santos desempenha um futebol bem melhor do que os que ele não joga. Na verdade, ele carrega, né? Carrega Spio, aquele porque time não ali. tem como, O gente. ídolo do Celu
terrivelmente o gol, sendo a culpa do ídolo do Celu, que é o Arão. É horrível. Agora ganhei mais o ídolo. Espio deu pra atacar e dar mais o ídolo. Gabigol e Arão, que são os ídolos do Celu no Santos, terríveis. Ontem teve um lance, cara, que o Neymar ele toca a bola, faz a triangulação, cara, que é uma coisa de amador, cara. Coisa básica, cara, né? ele tocou, ele vai receber, o jogador entrou na frente, cara. Você vê que assim, que não dá, o time do Santos é muito ruim. Eles contam com o Miguelito, eles contam com o Arão, assim, fala, cara, o time do Santos é terrível. Lógico que o Neymar não tá no auge da carreira, isso é óbvio, que todo mundo sabe. Mas assim, não dá de medir o Neymar do Santos, porque o Santos é muito ruim. Eu acho assim que a não convocação até agora é o que você falou, são questões políticas, são questões de patrocínio. Então, assim, a não convocação, não. As críticas. As críticas têm muito em função disso. Se a gente Ancelotti não tá politizando nada, na verdade. Mas, gente, você acha que a CBF, o Ancelotti tem algum poder de ir contra a CBF? Não, mas eu acho que ele tem autonomia para escolher quem ele quer levar. Eu acho que ele tem. A gente sabe que não é bem assim, eu acho que ele tem essa autonomia. Eu acho que essa autonomia, a pressão sempre existiu, mas eu acho que depende de treinador para treinador. Não, ele tem mais autonomia que os outros. Sem dúvida. Mas eu vou me recordar. Tudo bem que era outro momento, né? A gente não falava, não tinha tanto apelo de business lá em 2002, a exemplo do Felipão. Ele conta que ele foi chamado pelo presidente, o Ricardo Teixeira na época, e falou: se você levar o Romário, você tem isso. Se você não levar o Romário, você vai deixar de ter isso. O time é seu, escolhe quem você quiser. O Filipão fala isso lá em 2002. A gente fala, o momento era outro, a questão de negócios, de entretenimento era outra, a gente sabe disso. A figura do Romário, apesar de ser já ser campeão do mundo, artilheiro, melhor jogador, não era, falando em entretenimento, né? Em representatividade, não era o tamanho da figura do Neymar hoje. Porém, eu acho que o Ancelotti ele tem sim autonomia para fazer o que ele quer. E eu acho que pensando nisso, em tudo que ele pode ter e pode não ter, se o Neymar tivesse sendo uma sumidade em campo, eu acho que ele estaria acima até de qualquer crítica quanto a posicionamento político ou não. O problema é que ele não está nesse nível, nesse patamar técnico que ele já esteve um dia ou próximo disso que ele pode entregar. É visível no meu ponto de vista que ele não pode mais fazer pela seleção que ele já fez. Isso eu acho que todo mundo concorda. Lógico. A questão é como o Ancelotti colocaria ele nesse grupo. E eu acho que, a julgar quanto mais se aproxima do período da convocação, quanto mais, apesar do Neymar ter sim a melhora física dele, é visível que ele tem melhorado fisicamente. Porém, eu acho que pensando em tudo que tem acontecido, a forma que ele tem pensado no time, eu acredito hoje que ele não vai levar. Olha, eu acho que pela quantidade de críticas que o Neymar vem recebendo, pela quantidade de energias negativas que o Neymar vem recebendo, é difícil até difícil ele mesmo. querer. Coçou o ouvido, não. Até difícil ele Você acredita? Você acredita pelo nessa? amor de Deus. Você acredita nessa? Mas você acha que ele não poderia fazer aquilo? Para! Ele não pode fazer Mas isso. sabe o que é engraçado? Engraçado que quando ele entrou no túnel, a coceira passou na hora. Mas é de Na momento. hora que ele entrou no túnel, começou a mosquito. coçar Não, os ele dois continuou. ouvidos ao mesmo tempo. E na hora que ele entrou no túnel, passou a coceira. Foi só naqueles mas três você pontos acha ali. de tão grave? Rapidinho. Não, mas ele tampou o ouvido. Então, beleza. Não. O que você acha de Eu tão grave? acho que, cara, aí que tá. Vamos lá. Eu acho que o jogador não pode fazer isso. Não pode fazer isso contra a sua própria torcida. Ele pode fazer contra o adversário. Gente, o jogador, ele é refém da sua própria torcida. Não tem jeito. Aquela torcida é o patrimônio maior do clube. Ele tem o direito de se chatear. Vou dar um exemplo. Ele pode discutir? Eu vou dar um exemplo. Ele não pode discutir. Então, mas não pode coçar o melhor. Eu acho ele que ele ficar não quieto. deve discutir. Diego, em 2018, Diego apanhou da torcida do Flamengo. Apanhou. Jogo seguinte, lá no Castelão, Flamengo e Ceará, Diego faz um gol, ele sai correndo, ele vai para os braços da torcida. E a declaração dele no final do jogo: se eu tiver que andar escoltado no Rio de Janeiro para jogar pelo Flamengo, eu vou fazer isso. Mas e o claro Flamengo? que ele queria isso. Não, mas o cara, a simbologia, Diego, a simbologia, o entendimento do cara de entender o que significa a torcida, cara, ele ganhou naquele momento. Todo o hate,
sabe? Todo o ódio, toda a raiva em cima dele, que não era o problema era o time. Ele foi usado como, assim como o Neymar é usado como. Eu ia falar agora. Cara, mas é A quem diferente. muito é dado, o Neymar é maior que a mas é proporção. cobrado. A proporção É sério isso? É sério? Realmente, Você essa fala, é você fala isso com certeza? Para, cara. Não Com tem certeza. jeito. Mas esse tipo de coisa, o Neymar, ele sempre... Não, mas eu também concordo que a questão da discussão é ridícula. Não tem Tem que como. ficar discutindo. Ele só traz Só que coisas é negativas frustrante. pra ele. O cara, assim, o Santos sem o Neymar é rebaixamento certo. Certo. Cara, mas E aí aí fica naquela tentativa, lutando, fazendo todo um trabalho. E aí Eu acho que é ele nem frustrante. Mas assim, eu consegue concordo com o realizar Celô um nesse trabalho. ponto que realmente não tem que debater com a torcida. Ela ele tem joga, que ele ser joga acima de qualquer contra. coisa, Ele joga respeito. contra ele mesmo, entendeu? Ah. Toda vez que ele faz isso, ele traz mais hate, ele traz mais críticas. Eu acho que não, Celu. Acho que não tem assim, Ah, mas o hater do Neymar é fora, são os Sim. outros times, ninguém quer. Não, eu tô falando da imprensa mesmo, que critica Ah. ele por posicionamento político, que tudo isso dá margem. dá Com margem. certeza, Dá dá margem, margem. entendeu? Eu acho assim que ele não tá sendo bem assessorado nesse Nunca foi, sentido, na né? verdade. Então, assim, é saber que ele sabe do valor dele, ele sabe que ele tá num clube que não dá condições dele mostrar o futebol dele, e quanto menos ele mostra, mais distante ele fica de uma convocação. objetivo do E dele. tem mais objetivo uma dele. coisa. O último E objetivo tem dele. mais uma É. coisa. O Neymar, ele é marcado por situações em que ele teve que dar respostas para as críticas que ele sempre teve, né? Primeiro, ainda antes de se manifestar politicamente, por comportamentos mesmo, e sempre foi criticado. Tem um episódio do pênalti do Dorival Júnior lá, em 2010 ainda. Depois, quando desde muito cedo teve a situação de ter que carregar a seleção brasileira, né? Desde muito cedo, desde menino, 20, 21 anos, sempre foi criticado e precisou dar respostas. Hoje o Neymar não consegue mais dar as respostas que ele dava Eu acho dentro que de ele nem campo. quer mais. Não, eu acho Mas não assim. tem como ele ele fazer não isso. consegue mais as respostas que ele dava dentro de campo. Lembra do vocês vão ter que me engolir depois da Olimpíada? Que ele critica a imprensa inteira, entendeu? Agora aguentar. Ele O não próprio consegue mais Romário esse tipo de também. resposta. E aí ele joga em campo, não consegue desempenhar, e aí vira um ciclo assim, ó. Eu não consigo jogar a ponto de ser uma resposta. O time não performa. A gente não consegue vencer e a crítica aumenta. Isso está afetando ele dentro de Foi campo. uma estratégia errada do Neymar vir pro Santos? Ele Hoje se sim, né? afundou? Financeiramente não. Mas Financeiramente não não. liga pra financeiro. E eu Eu acho que ninguém, nem o próprio Neymar, esperava que o desempenho esportivo seria tão abaixo. Do time. Então o Neymar não De pode todos. jogar por 11. De não, todos. mas assim, Neymar não Celu, pode ser o time Ninguém inteiro. esperava, Com a ninguém qualidade. esperava que o desempenho esportivo fosse tão abaixo. E aí, eu acho que o próprio Mas eu acho desconhecimento que dele. ele foi infantil de achar que não, tendo o time que tinha em mãos. Mas ele tentou Será trazer que ele gente, achou né? que- Mas ia conseguir? ninguém esperava que a volta da lesão do Neymar fosse tão abaixo. Ninguém esperava. Porque o Neymar, quando se lesiona, ele tava num excelente nível ainda. Ele se lesiona ainda num excelente nível. E quando ele volta, e aí, gente, aí está, o Dr. Johnny esteve aqui há 2 semanas atrás. Ele tem um histórico de lesão e é uma lesão muito séria. Com 34 anos é complicado. É complicado. O corpo mas, já não regenera da mesma forma, né? mas Então é muito a história, infelizmente é isso. Infelizmente mesmo, porque podem não acreditar, mas eu sou muito fã. Eu sou fã. Falso. Fã ou Eu hater? sou É mais fã. falso que nota de 3 Espio reais. sabe. Enquete. Para, você é falso Espio demais. sabe. Só Bom, que hater. eu acho que... Gente, eu só falo que no atual momento, pelo nível do futebol que o Neymar joga cabe e o nos nível de 26. futebol que se espera numa Copa do Mundo, a gente viu um jogo ontem. Cara, mas a gente A não Copa tá do vendo Mundo- ninguém com essa expressão toda. A Copa do Mundo... Ninguém. A Copa Isso aí foi Como bem assim? dito. Não tem nenhum jogador Ninguém. na Jogador do seleção Brasil. que tem... Jogador que tem... do Brasil que na seleção tem desempenhado esse Não futebol tem. que você espera. Mas esse Fala um esse pra nós. argumento não pode ser validado, gente. Pode sim. Gente, mas não pode, tem, sabe por quê? Celu. Sabe por quê que não pode ser validado? Mas ninguém tá dizendo que esses jogadores estão no excelente nível. Mas estão lá. Mas estão. Só que. Mas é que tá só Tem que o jogador Neymar na tá no nível seleção- ainda abaixo. Não, tem tem como. jogador na Fisicamente tá ainda seleção que tá abaixo. abaixo do Neymar. Ô, Celu, Isso aí não tem como o fato. Neymar Gente, ir, o nível de correr, armar a jogada, fazer gol, voltar pra marcar e catar no Em gol. nível de, exato. em nível de competitividade, de enfrentamento, de confronto, físico, técnico, o Neymar está abaixo de todos esses. Não que o Neymar seja, mas o nível que ele joga, o nível que o time dele joga. Então, assim, ó, aí nos jogos importantes, Flamengo, Bahia, seria mais uma Contra o chance Flamengo dele se ele jogou. provar. Cara, mas não tem como ele Contra o Flamengo carregar ele o time jogou. e fazer No sozinho. último não tem Não. como. Ano Você passado, tá que ele vem viajando. fazer. Ano passado, ele O tinha Neymar chance de não jogar tem contra o como- Flamengo, não jogou. Teve chance de jogar contra o Bahia, foi comer feijoada. Cara,
O clássico. Não, Qual tira- foi o último jogo? Ele, além do Flamengo, teve mais um jogo dele se provar, também não conseguiu. Do Corinthians, né? O Corinthians também não conseguiu. Aí, contra a Ricoleta, decepção. Ontem ele jogou melhor contra a Ricoleta, mas, pô, semana passada, com o Ricoleta dentro de casa, pelo amor de Deus. Mas não tem como o Pelo amor de Neymar Deus, jogar para. pelo time inteiro. É isso que a para. gente quer dizer. Muito ruim. Ele É nunca até- vai aceitar. É até uma A falta de verdade é essa. respeito. O Igual que a pessoa fala assim, fazem com Neymar o vai entrar no Neymar. lugar de quem? Põe no lugar do Ancelotti, do A Alisson, verdade- de todo mundo. A verdade é o Deu seguinte, bom. vocês gostam sempre de comparar o Vini Júnior na seleção. Cara, você acha que mesmo que esse time ruim do Santos, você acha que o Vini Júnior faria mais no Santos que o Neymar? Certeza. Então pronto. Mas é que tá. Você Tem acha jogador. que Claro que Acho faria. não. Eu acho que não. Claro Eu que acho que faria. não. Ah, pelo amor de não. Deus, O Vinícius gente. Júnior Eu faria acho que muito não. mais. Não, Deixa eu falar, deixa eu pelo amor concluir. de Deixa eu Corta o concluir. microfone desse fio. Eu acho que Ó, o Vini o Júnior. Vini Júnior tá jogando Deixa eu falar, contra o deixa eu Bayern, falar. deitando contra o Eu Bayern acho semana que o Vini passada. Júnior jogaria muito mais que o Neymar no Santos. Porque o Vini Júnior é um jogador de clube. E o Neymar é um jogador de seleção. Isso aí. Por isso que o Neymar tem que ir pra seleção. Mas o Olha, Neymar- eu quero palmas pra ele. É diferença. Mas- Tem jogador que é de seleção e tem jogador que é de clube. Gente, Vini pelo, Júnior pelo, é um Você jogador tá pelo amor de certíssimo, Deus. meu Mas pra amigo. conseguir jogar na seleção, você tem que ter um mínimo físico pra conseguir Mas tem entregar. jogador que não- Aí você Para. acha... O Neymar não joga pela seleção há quase 3 anos. Aham. E é o que eu sempre falo. Qualquer justificativa pra essas falas relacionadas ao Neymar é sobre um futebol que ele já não joga há 3 anos. Pois é. Então, gente, é complicado. Foi uma falha do Cara, Ancelotti não levar ele nessa última Mas convocação. que É ele por ia chegar isso bem. que eu acho, é por isso que o Ancelotti não tem que provar. O Ancelotti não tem tem. que tentar vencer. É por isso que eu acho que ele tá fora dos planos do Ancelotti. O Ancelotti usou 2 jogos importantíssimos, não foi nem pra consolidar um time, foi pra ainda testar. E eu acho, e hoje, Mas o Ancelotti falou que e Neymar hoje não eu precisa de olho teste, assim, né? tá, Verdade. mas agora você acabou de falar que ele deveria ter levado? Não, eu tô falando, ele deveria ter levado porque aí ia ficar comprovado. Porque eu dificultaria acho o seguinte, muito Cara, a não vida vem do seleção. porque eu Ancelotti. acho o sem Neymar. seguinte, eu acho o seguinte, vai ter que começar a ver. Não vai, Vai ter que porque o começar a Neymar ver. vai pra Copa. Vai ter que começar a ver. Os A questão é a jogadores- seguinte, tem ciclos. Ciclos se Ciclo, encerram. o ciclo dele vai É, se eu encerrar acho que fora ele não dessa encerrou. Copa. Fala pra Não, você, você tá álbum de equivocado. figurinha. Álbum de figurinha, dizem que teve uma queda de expectativa muito grande só dele não estar ali no álbum de figurinha. Aí é outro departamento. É. Aí é negócio, aí é o- entretenimento. o Xavi tava Futebol dando- é outra história. O Xavi, Não, mas grande eu acho- Xavi, espanhol Xavi. E a tava dando uma- Panini não ia cometer essa gafe. Ela Ah, conversou. você que tá cometendo gafe. Ela conversou vai. com a comissão Ediane, da faz Vai esse ter Ancelotti. que corte fazer aqui que nós edição vamos fazer. especial, Você vai ter que Panini. engolir o Neymar na seleção. Você vai ter que engolir. Se o Neymar representar, eu vou ser o cara dessa bancada que mais vai torcer. Não, a fala? gente Você não vai vai vir com a querer faixa isso. 100% Neymar. É aqui. agora fácil. O Neymar representando. Gente, eu sou fã do cara, velho. ó. Eu só acho que hoje ele não consegue Seguinte, jogar. Eu acho que hoje. não O dá. Xavi deu uma entrevista pro Romário. O Romário agora tem a Romário TV. E o Xavi deu uma entrevista pro Romário falando sobre o Messi. E o Xavi ali responde: o único jogador que chegou próximo de jogar igual o Messi é o Neymar. Eu vi. Então até as pessoas, um dos maiores jogadores, o Xavi é um dos maiores jogadores Isso do há 10 mundo. anos atrás. Não, mas mas chegou. E agora nós temos a oportunidade, porque a gente não vê, Então, cara. O Santos... vamos ressuscitar o Pelé. Vamos chamar o Romário, Não, o aí Ronaldo. já tá Oi. exagerando. Ia dar bom, hein? Ai. Eu vi o Rivelino falando Se é que por- nunca viu se um é por jogador passado, se é por igual o passado, Pelé. se é Não, por mas passado, o quem Neymar está tá jogando. aí. Eu vi a criança argentina, na hora que viu que ia entrar de mão dada com o Neymar, a criança começou, um menino começou a Mas que chorar ele é tanto. um ícone. Você quer ver, Ele é quando, adorado, você quer ver cara. quando isso vai acontecer mais ainda? Na No dia, seleção. no dia que o Neymar parar. Aí você vai. Aí toda a idolatria que o Neymar não teve, aí ele vai ter. Não, ele é anti-Neymar. Não tem sou, como. eu só Mas, tô na te- só tô te verdade, dizendo as que- pessoas só tô gostam te de di- homenagear é. quem já não tá mais Ah. no cenário. Mas assim, Mas existe pelo... o ídolo. A figura O ídolo Neymar que é tá jogando. absurda, gente. A Por figura isso que ele Neymar tem é que- histórica. A vai- figura Neymar a é histórica- imensa. Eu após acho que vencer a Copa do aí Mundo, você vai. falou tudo, Segue. porque só a presença do Neymar em campo já intimida os adversários. É isso aí. E encoraja Exatamente. a seleção, encoraja Exatamente. o time. Eu acho que Então, isso, eu acho que isso era muito verdade antes do adversário assistir o jogo dele contra o Ricoleta. Mas, eu Mas acho não que é ele o tá, Neymar. Ele tá aguardando. Não tem Não tem, condições. Nath, não tem como o Neymar comparativo. pegar e falar, eu sou você o time do comparar Santos. o Neymar numa seleção e você comparar o Neymar num clube é muito desproporcional. Você tá entendendo? Porque o Neymar, mesmo não apresentando todo o futebol que ele apresentava há 3 anos atrás, há 8 anos atrás, sei lá, o Neymar jogando com peças pontuais que dá condição de jogo pra ele, o Neymar resolve. Não Você tá podemos entendendo? afirmar isso porque não vimos o Neymar jogando. Então, Pois é, então por que Jogando que você tá nessa criticando fase, tanto? nessa são 26 fase. jogadores. Você tá falando se 22 tanto. jogadores nem Não todos jogavam podemos a Copa, afirmar. de 22 já nem todos jogavam, com 26 é mais fácil de levar. Se o Mas Ancelotti... aí- Calma, deixa eu falar. Eu acho que Ei, é uma respira. burrice. Vou não até levar. sentar um pouco Uma enquanto você burrice. fala. Coloca lá 26.
Vai ter treinamento, mas 30 dias de Neymar, cara, 30 dias ele só lá junto com o Ancelotti. Ele não precisa Não ser vai poder titular no sair, primeiro 30 jogo. dias sem feijoada, Sem sem feijoada. poker, Tá sem entendendo? nada. O homem volta. E aí o Ancelotti vai ver. Vai falar, cara, o Neymar não tem condições. Vai Cara, ficar encostado no banco. A condição que Você o Neymar acredita? tá, ele vai, primeiro Eu não jogo, ele vai acredito ser que ele vai jogar convocado, bem. primeiro jogo ele não pode, ele pode ser que ele não saia no primeiro jogo, fique no banco, você tá entendendo? Se preparando pra quando entrar, meu amigo. Isso aí. Eu acho que É ele vai dois querer. abraço pra Ele vai querer torcida. chegar já mostrando o futebol. Ah, não, eu Nossa, acho vamos que ele, chegar não, ali, eu ó. acho que ele precisa Eu de acho um que- momento de entrosamento, eu tá acho que ele tem que- contaminado pelo Santos. Deixa pra o ir pra Santos oitava de deixou ele final. bem. Ah, vai ter 30 dias, ó, falta 19 Eu colocaria dias só na oitava de final. para a convocação da seleção queria- brasileira. eu que será queria no essa dia fé de 18 vocês. de maio. Só que nós estamos Ah, eu falando não de Neymar, vejo não a vamos hora mudar o de calar a assunto. boca desse homem. O- Eu não vejo a hora. O que falta é isso, não só o torcedor e jogadores de fora tá mostrando o respeito pelo Neymar, mas a torcida aqui não demonstra. O Neymar não é o Santos, o Neymar é o jogador do Santos, então não tem como ele carregar. Ontem o Brasão fez uma defesaça que poderia dar a vitória para o São Lourenço. Se não fosse isso, aí a culpa é do Neymar dele, do gol entrar. Então a gente tem que torcer, mandar toda a energia. Manda energia, Nath. Manda você não. Sem energia eu negativa. também Manda vou, toda a cara. energia pro Eu Neymar. eu E quero. a gente aguarda muito aí a convocação, o nome dele aí. Eu queria e o o álbum Neymar. de figurinhas vai quebrar por não ter colocado, ou vão lançar um outro, eu tenho certeza Anselmo, eu disso. acho assim que se a gente tivesse bem amparado de jogadores e falasse assim, ó, é uma seleção que me dá segurança, eu acho que a gente nem estaria protestando Com certeza, tanto Nath. e Tô com querendo você. tanto a presença do Neymar. Mas nós não temos uma seleção que você fale assim, ó, é uma seleção que vai tranquilo. Ah, o Neymar não vai nem fazer falta, não vai é? nem fazer falta, não existe isso. Eu penso o contrário. Sempre. Esses 30 dias Sempre. que o Spio falou aí, ó, é a minha esperança. Já que o Ancelotti nunca teve um período de trabalho. Nunca teve. Não teve. É um ciclo deficitário, um ciclo capenga. É esses 30 dias que eu tenho esperança que ele deixa o time que joga um futebol que a gente ainda não viu a seleção jogar na mão dele, porque vai ter tempo de trabalho. Ele não é um cara, ele não tá lá por nome, não ganhou 5 Champions à toa, ele sabe fazer, e essa é a minha esperança, que ele pegue esse time, como já foi um Real Madrid renegado de 22, por exemplo, que ninguém acreditava, e o Real Madrid bateu o campeão. A minha fé quanto à seleção campeão, eu acho até menos, né? A gente sabe que em nível de qualidade a gente está abaixo de outras seleções. Porém, com essa onda de lesão aí, ó, vai que mais uns 2, 3 aí de uma França, de uma Espanha. Pô, se o Yamal não for, o Gente, que Mbappé não onda for, é essa, hein? nossa chance já aumenta. Ah. Sem Yamal, sem Mbappé na Copa, já dá uma O crescida a Mbappé nossa já foi chance. comprovado que não vai, né? O Mbappé, pelo jeito. não, Ainda não? Não. Pode estar fora, mas Mas tá pra todo lado, né? o Éder Militão... Ó, o Marcelinho torcendo aí, ó, pro Mbappé fora da Copa. Não. O Éder Militão Não, Elise tá vai, fora Elise vai. da Copa do Mundo, né? Pelo que a gente tem visto nas notícias. E a vaga, pelo que tem sido falado, é entre o Léo Pereira e o Ibanez. Tem o Nos substituto bastidores dele, né? ali, Pode o ter Léo o substituto dele também, o Léo Pereira. Tem substituto mais dele. moral Jesus do que o amado, Ibanez. aí quer que a gente confia. Substituto do... Confia, vai na fé. O Léo Pereira não é o substituto do Militão? Não, concordo. Eu não tô falando discordando. Eu tô lamentando que isso aconteça. Mas você entendeu o que eu tô falando? Ele é o substituto Militão. Sim, de Na hora duas que eu- formas. De duas formas. Dentro e fora de campo. Tá tão engraçadinho, né? Hoje Não, tá, gente, hoje o Léo tá. Pereira é o melhor zagueiro em atividade de futebol brasileiro hoje. Nossa é o melhor Senhora. zagueiro em atividade de futebol Aham, brasileiro. Inclusive, hoje E, vocês terão a e oportunidade de entra ver aquela mais... coisa. No clube vai bem, mas na seleção... Cara, mas ele Terrível. comprometeu o quê? Terrível, Ele- terrível, para, terrível. Você tá exagerando. Terrível, Você tá terrível. exagerando. Espio, não tem Cara, o jogador cara que jogou a gente contra a fale que França e resolve na Croácia, seleção, ele tem. não comprometeu. Você tá exagerando muito, terrível. O cara fez 2 jogos pela seleção contra Péssimos. a França e Croácia. Péssimo, não, para. Péssimos jogos. Não comprometeu o jogo regular. Fraco. Pra ser... Você acha que ele tem que ser titular da seleção? Claro que não. Ah, O titular da beleza. seleção é Gabriel Magalhães e Marquinhos. Mas não seria nenhum absurdo. Marquinhos? Não seria nenhum Sim, absurdo. Não seria nenhum absurdo ele estar no grupo. Ainda mais agora que perdeu o Militão. Nem um absurdo. Entre Bom, ele e na verdade, Banes. ele ganhou, né? Você vê, Não. mas ele joga. É. Mas é o que tem.
É o que tem. Vamos- Inclusive, a minha vamos- esperança, vamos- a minha esperança é essa. Minha esperança é essa. Todo mundo tá Tá esperando o vendo, Militão gente? voltar, Não né? tem nada que você fale assim, ó, isso aqui tá resolvido. É só esperança, é só expectativa. Cara, Sim. leva o Neymar. Ancelotti, eu sei que você tá assistindo a gente aí agora, nesse momento. Certeza. A nossa opinião é fundamental para Professor Cello, E, ó, professor Cello, ó, fica à vontade. 3 a favor e 1 contra. Mas aquele ali não conta 4, porque ele conta é. com o Marcelinho, Marcelinho ele também também é tá a a favor. Então, assim, vai, confia, porque o cara vai resolver. Isso aí. Ele manco, com uma muleta do lado, ele vai O Romário, resolver. Temos o Romário é um visto, dos maiores temos jogadores visto. do mundo. Falo isso. O Neymar, se não tiver uma perna, se tiver manco, se tiver com muleta, ele tem que ir para a seleção. Então é melhor eu ver o Romário do que o Celu. Eu Tá também certo. acho. Tá certo. Ouve Jogou na quem onde, entende. Ó, Você jogou na onde? Joguei Os no... estudantis da escola? boa, Campeonato. Marcelinho. Romário tem Copa, o Celu tem o quê? Aí, ó. Tem o Copa Rap, Copa dos Representantes do Farmacêutico. Na hora que acaba aqui o programa, pessoal, É o Celu fica- relevante. ele sai chateado, fica sem atender uns 2 dias o telefone. Igual quando o Flamengo perde. Não perde, Some. né? 7 jogos de vitória seguidos, não perde. O time não perde Alegre, mais. né? Agora- A gente Falar até nisso, o Flamengo torce- joga hoje, hein, gente? A Hoje gente tem até live. torce pela vitória do Flamengo, porque é garantia que Celu vai estar na bancada. Aham, senão Porque a gente senão a gente fica- fica desfalcado. Não é à aqui na toa que eu bancada, estou né? há 7 semanas seguidas, porque meu time não perde. Exatamente, mas Exatamente. deixa o Flamenguinho dele perder, gente. Deixa. Hoje tem jogo? Sexta-feira eu duvido que ele venha. Aham. Eu É duvido. desse naipe, é Eu- isso. Que hoje- Eu também hoje- duvido. hoje não Sexta-feira é feriado, tem que descansar. Olha lá. Aí, ó. Seguimos. Ó, vamos É continuar. dia nós do temos... trabalhador. Essa palavra te traz alguma lembrança? respeita. Me respeita. Teve mais jogos. Ontem, Cruzeiro ganhou do Boca Juniors, o grande Belíssima vitória. médio Boca Juniors. Ontem perdeu para o Cruzeiro, né? Uma belíssima vitória aí que o Cruzeiro não vem apresentando no Campeonato Brasileiro, mas com esse resultado já sai em... Pode ser um jogo de retomada pro Cruzeiro na temporada. Jogou quase o jogo inteiro com um a mais. Parecia que não ia dar certo. O Boca Juniors não deu um chute, não finalizou Mas o nenhuma Boca vez. tá capengando há muito tempo Tá já. capengando, né? Eu falei isso Desde agora o há ano pouco. passado, o Boca tá não é, muito abaixo não é, do não, que desde jogou algum já. tempo, não é mais o Boca, né? Na verdade, né, os times brasileiros, os argentinos hoje não metem mais medo nos times brasileiros. Essa é a realidade. A discrepância econômica, o Riquelme, presidente do Boca, disse como é que eu posso competir com o Flamengo que contrata um jogador de 40 milhões de euros. Não. Mas é verdade. É só o retrato. A É discrepância financeira de investimento só o retrato do da time. realidade. Gente, é só olhar. Depois da final de 18, Boca e River, com exceção de 23, que o Botafogo, que o Boca chegou na final contra o Fluminense. E qual outro time? Só teve mais um. Não me Só foram recordo, finais não me brasileiras. recordo. Só foram finais brasileiras. O Flamengo, o River em 19 e o E o Botafogo. e o Boca Fluminense e contra o o Fluminense. Então, assim, não faz mais frente. Essa é a realidade. A Libertadores virou uma Copa do Brasil. Essa E aí é a gente volta rapidinho, já que os times argentinos não colocam medo, como que a seleção argentina chega lá e representa? Mas aí porque o Mas, jogador- na verdade, os jogadores jogadores da estão Europa, jogando né? na Europa, Europa, né? exato. Não Justamente pela discrepância financeira, o jogador argentino com 17 anos já está na Europa. Mas já. essa questão do brasileiro também tendo cedo para a Europa. Né? Não, sim. Não, Na mas verdade, isso não é o caso. não, é Isso aí igual. é a força do futebol local, né? É o futebol local. A questão hoje, todo mundo hoje... E outra, porque antes, enquanto esses jogadores argentinos eram formados na Argentina, hoje qualquer argentininho que se destaca, se não vai para a Europa, vem para cá. E Vem pra a cá. questão já do jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro tem melhorado muito com o novo técnico. Sim, já são porque- de 9 jogos, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, eu acho. Ou 2 derrotas e 1 empate, algo assim. E eu falo Já pra Já você, tem um eu aproveitamento acho- de 70% Eu já. acho muito difícil alguém contratar o Tite pelo valor que ele Não. que custa e pelo que ele entregou nos últimos tempos. Não, o Celu, Tite teve que baixar a régua já. Você trouxe uma questão que eu acho bem interessante, que é a questão dos países não estarem mais formando seus jogadores, né? Esses meninos, eles estão indo muito cedo para a Europa, então a gente vê meio que um padrão de jogo europeu em qualquer competição. Então, tanto que a gente vê os jogadores que estão no Brasil jogando nos times, eles não têm o mesmo destaque do menino que sai daqui com 17 anos e vai jogar num time europeu, e esses meninos é que conseguem, de fato, uma vaga na seleção.
E acontece também com a Argentina, com a Argentina que não está mais formando esses jogadores, né? Então, assim, o Brasil ele tinha uma característica muito exclusiva, Verdade. que era o futebol arte, que era o drible. E aí esses jogadores, eles passam a jogar em times europeus, eles perdem toda essa característica do futebol brasileiro. Então, a gente está vendo há alguns anos já que a gente não tem mais um jogo de seleção que impõe medo, que impõe respeito para o adversário, justamente porque esses meninos eles estão sendo doutrinados exclusivamente com o futebol europeu, né? Então, perde a questão de surpreender a outra equipe, né? Não tem mais aquela personalidade do futebol brasileiro, não tem aquela essência do futebol brasileiro. E, infelizmente, é o que está acontecendo. A gente está vendo aonde está indo parar o futebol argentino, que antes era um futebol meio que parecido com o jogo do futebol brasileiro. E a gente está vendo isso aí. Ele está acabando, está virando um padrão, está robotizado o futebol e ou joga com exclusivamente técnica ou acabou, não tem mais personalidade. Será que falta raça na camisa? Aquele lance de vestir a camisa? Não tem mais personalidade. É refém de o tática, jogador, né? ele é lapidado para jogar nos padrões europeus. Sim. A gente não vê mais isso. E tem que ter um respeito maior taticamente, né? Que o brasileiro E eu é acho mais de improviso. que o Neymar, voltando no Neymar, ele é um jogador que ele ainda tem um pouco dessa essência do futebol brasileiro, Isso mesmo, também que acho. acaba conflitando com o restante dos jogadores, não consegue ter esse encaixe Mas perfeito, o né? próprio o Vini também, eu acho que tem uma característica ainda bem firme. Clubista, né? Assim, de clube. Não, o Vini, ele é do improviso, ele ainda faz mais. Mas o Rafinha, talvez, também, mas assim, jogadores que se tem que obedecer mais taticamente. E o Brasil tinha essa dificuldade, né? Mas o futebol é ciclo, gente. O futebol vai mudando, né? O estilo de jogar, se a gente olhar historicamente, recentemente, clubes e escolas de futebol vai ditando os ritmos do futebol. E tudo isso pelo prisma da tática. Conforme se desenha um estilo tático de jogar, de vencer, de pressionar, hora a linha mais alta, hora a linha mais baixa, hora o jogo posicional, hora o jogo de marcação homem a homem. Então, assim, o futebol, ele assim como tudo, a tecnologia e tudo mais na vida, ele vai se reformulando, vai tendo ciclos. Então, assim, hoje, cada vez mais, por que a gente fala tanto do físico? Algum tempo atrás, o Romário, do jeito que ele jogava nos anos 90, ele não conseguiria jogar hoje. Não, Ele teria que se adequar. Então, não só, nem só céu, nem só inferno. Senhor diz que Zico não jogaria no futebol de hoje. Não, mas ó, eu disse com o jeito que jogava. Então, o que a gente pode esperar do futebol? 10 anos atrás já é diferente do futebol de hoje, já tem outra disciplina tática. Mas, Celu, eu então, acho é por isso que o até físico é muito importante. Pela quantidade de competições isso que mesmo. os jogadores participam hoje, então o desgaste físico é muito maior. Né? Sim. Se é exigido muito mais. Se os os jogadores antigamente, de Romário jogos, era time... Mas a quantidade de jogos antigamente era igual a de hoje. Ah, não. Era até mais. Tinha até mais campeonatos. Tanto é que teve regra de... Porque surgiu ali, né? Que eles jogavam um jogo sim, um jogo não. Sim. Aí teve que um dia sim, um dia não. Sim. Aí teve que ter aquele intervalo de 3 dias, né? Cara, o que 72 podemos horas. esperar, Em então, São Paulo no mesmo, em futebol daqui 92, 10 anos? Teve que ter o expressinho lá, né? O que São nós Paulo- podemos esperar? Vai Porque ser IA. do jeito que tá, não dá. A gente pensando assim. O Vini joga muito bem fora da seleção. Chega na seleção, não consegue demonstrar. Bom, isso aí nós vamos falar bastante até início da Copa. Faltam 19 dias para o Ancelotti chegar ali e falar o menino Ney vai, porque todo mundo tá torcendo pro Neymar ir e ser um líder na seleção. Eu tenho certeza que vai ser. Mas vamos falar de hoje? Vamos falar do Botafogo rapidinho. O Botafogo ganhou de 3-0 do Independente Petroleiro. De petróleo deve ser, né? Tá, todo mundo encantado já com o novo treinador. E estão dizendo que chegou, o Botafogo vai, não sei o quê. Mas Foi uma lá boa na vitória frente ontem. vai Botafogar, como Foi sempre, uma né? boa vitória ontem. Eu acho que vai classificar sem, né? Já Jogo fácil, né? Já é a terceira vitória, se eu não me engano, já, né? No grupo.
vai classificar tranquilo. E o Botafogo que tá cheio de problemas, né? Extra-campo. Então, acho que para a torcida esse resultado foi muito importante, porque as incertezas que estão rolando dentro do Botafogo, né? Acaba afastando um pouco a torcida do time, né? Mas eu acho que essa vitória de ontem, apesar de não ter sido um grande time, né? De grande expressão, mas para a torcida acho que foi uma vitória importante. E também para fortalecer a equipe, né? Qualquer vitória de 3-0 é expressiva, né? Não, e, sinceramente, acho que o Botafogo ele vai ter vai ficar competitivo até a Copa. Depois da Copa, eu acho que vai sair pelo menos 2 jogadores ali que vai atrapalhar muito o time. Sim. O Alexander Barbosa já tá... E Barbosa, o Danilo também. Sim, não vai conseguir. Provavelmente chega até a Copa, se for pra Copa, aí não volta. Ou vai pra Europa ou... Ontem teve mais jogos. Teve São Paulo ontem, São né? São Jogaço, Paulo. Um belíssimo né? jogo ontem. Vou falar sobre esse jogo. Isso aí foi jogaço, hein? Os primeiros 45 minutos, assim, não teve quase nada. A gente foi um jogo assim, você perdeu 45 minutos da sua vida assistindo aquela M. E no segundo? O segundo parecia o primeiro, né? Parecia o primeiro. Não, mas o segundo tempo já teve uma certa movimentação. Aí a gente tava na expectativa, muita gente falando do novo goleiro do São Paulo, né? Coronel. E aí, ontem, cara, desde o início do jogo ele fazendo cera, cara, não dá de entender. Não, teve um lance lá que Aí tá deu uma viralizado. giradinha, Uma cara. giradinha. Quem teve o cara Rogério do Ceni céu. no gol, né? Até Ninguém tá vergonhoso. E entendendo. eu também estava na expectativa. Faz tempo que eu queria que o Rafael fosse poupado pra ver, né? Porque falaram muito. Mas pode ir embora, é o novo Sidão ali. Novo Cara, Sidão. horrível. Novo Sidão, Teve até cara. uma defesa dele. Acho que foi o único lance perigoso do jogo. Mas é o jogo do Roger Machado, né? Poupou ontem 8 jogadores. E aí? E assim, não tem... Dorival volta? Cara, dizem que até dia 30, eu tô na expectativa. Né? Hoje, Não hoje vai. dia 29. Tudo indica. É porque, assim, Teremos a gente- mais quantos jogos até a Copa do Mundo? Mais 5 jogos, né? Cara, esperar a Copa do Mundo é burrice, eu acho também. Mas assim, são mais 4, 5 jogos. Se o Roger Machado manter o seu desempenho, a estatística dele, o aproveitamento, o São Paulino pode ficar tranquilo que vai passar a Copa do Mundo tendo o Roger Machado como Deus me seu livre. treinador. Ai, Deus Ó, me livre, nós não temos tem a um menor pouquinho, chance. porque quando o nosso programa, já pro finalzinho, o programa é bom, passa rápido. Hoje temos jogos da Libertadores, tem Mirassol e Always Read. Jogo importante de Always Mirassol. Red. Jogo importante hoje. Tem o Estudiantes e o Flamengo. Vou pedir o palpitômetro de vocês. O Cerro Porteño e o Palmeiras. Estou falando de times brasileiros. Estudiantes e Flamengo. O que podemos esperar desse jogo aí nesse tempinho? Jogo difícil. Obrigado, Celu. Vamos falar. Jogo difícil. Estudiantes é um time de bastante tradição na Libertadores. Mas o Flamengo hoje tem um jeito de jogar muito, muito claro, né? Ainda tem alguns desfalques, Pulgar fora, Paquetá fora, volta o Carrascal. Lino hoje o maior assistente dentre os jogadores de Série A. Eu disse há algumas semanas que o Leonardo Jardim recuperaria o futebol do Lino. Jogo após jogo, tudo se mostra a verdade. Titular. Porém, eu acredito na vitória do Flamengo hoje. Quanto? 2-1 pro Flamengo hoje. 2-1. Espio, Jogando na Argentina. Seu palpitômetro para esse jogo aí. Cara, não vejo Estudante com tudo isso, então um jogo também acho que vai dar mais ou menos esse resultado mesmo. 2-1 Estudante. Nath, por favor. Vai dar 2-0 pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, nesse momento agora, já se tornou novamente um time imbatível, né? O Flamengo teve uns Realmente. perrenguezinhos, né? Realmente. Então, depois eu passo meu CPF para você 2 a 1. mandar o Pix que a gente Combinado. combinou. Eu falo né? entender isso aqui. Combinado. eu tô 2 a tentando 1 entender. para o Flamengo nesse jogo aí, vamos ver hoje. Tem a Copa Sul-Americana, Cienciano e Atlético Mineiro também hoje. Temos Palestino e Grêmio hoje também. E tem esse jogaço da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid. Então do jogo e do Palmeiras também. tem né? Arsenal. Cerro do Porteiro, Palmeiras eu não gosto de falar. Cerro Cerro Porteño e Porteiro e Palmeiras. Palmeiras. pra mim tanto faz. Isso Cara, é todo Libertadores. Todo ano dá Cerro Porteiro. A única certeza Parece na tem vida. alguma bolinha Que vai puxando. ter, Tem. um É combinadinho. impressionante. Lugar perto. Pois é. Muitas coincidências. Não. Sempre O Palmeiras, tem o Palmeiras, né? O Palmeiras é diferenciado, gente. Acho que é o Respeita. quarto É verdade. ano seguido. Acho que é o quarto ano seguido que Palmeiras e Cerro Porteiro se encontram na Libertadores. Ó, o Atlético de Madrid e o Arsenal jogam às 3 horas do horário de Mato Grosso. Que horas? Às 15 horas. Ah, ele pode. Do horário de Mato Grosso. Eu ia falar agora pro Bati Celu aqui. olhar a agenda, ou se tiver numa reunião, é só ligar o celular para ele assistir e trazer tudo
tudo que ele tiver para falar desse jogo. Vamos ver como vai ser esse placar. Temos hoje também Copa Verde, mudando totalmente de assunto, mas é o Cuiabá que vai jogar. Mesmo não tendo expectativa de passar, porque não está mais na Copa Verde, o Anápolis e o Cuiabá joga hoje, já está desclassificado da Copa Verde, pelo que eu li. E só cumprir tabela. o Anápolis e Cuiabá jogam hoje. Estamos já no final do programa, aqui na Record News. Siga o Instagram, deixapfc.esportes. Celu, obrigado, Deus abençoe você, tamo junto. Amém. E Neymar na seleção. Se tiver, eu vou torcer. Um abraço, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Espio, tamo junto, tô vendo sua correria aí, Festival do Guaraná. Pois é, tamo aí, Festa do Guaraná. Festa do Guaraná. E é festival também, porque vai ter muito Isso aí, Guaraná. quinta-feira aí. Vamos lá na correria, mas é sempre um prazer estar aqui. Eu volto segunda-feira. Amém. Isso aí, Nath. Obrigado sempre. Obrigada a vocês pela audiência. Continue nos acompanhando tanto aqui quanto nas redes sociais. E a gente se encontra lá na Festa do Guaraná. É isso aí, gente. Já coloca na agenda a partir de amanhã, quinta-feira, a Festa do Guaraná começa lá no Centro de Eventos do Pantanal. Por que eu tô falando? Porque o Anselmo e o Rafael vai cantar lá. Então, além de Rafa Barros, Alessir e Alessandro, Mateuzinho, Sucessinho, Mateuzinho, Real Som, Sucessinho, Toshi Real do Pop Som. Som. Isso, me ajuda aí. Isso Guga aí. Cunha. Guga Cunha. Então vai ser, Banda além Diagnóstico. dos melhores Guaranás, pra você estar lá no Centro de Eventos do Pantanal. Já esse programa de quinta a domingo? Quinta domingo. De quinta a domingo. Então vocês são nossos convidados. Obrigado a todos. Sexta-feira, se Deus quiser, estamos de volta aqui na Record News com o The Chapa, trazendo aí esses jogos que falamos e mais resenhas pra vocês. Um abraço, gente. Fique com Deus e até sexta!